E agora, às 7h30 da manhã, nós vamos conversar ao vivo com a coordenadora de Relações Internacionais da FAAP, professora Fernanda Manhota, que tem nos ajudado a entender um pouco deste conflito que atinge a Ucrânia, o território da Ucrânia e a Europa quase que toda, não é, professora? Bom dia, mais uma vez, bem-vinda aqui à programação da CNN. Oi, Colombo, muito bom dia, bom ter você de volta. Obrigado, professora. Professora, eu queria falar um pouquinho sobre esse corredor humanitário. Chegam informações de que a Rússia só garantiria a segurança de ucranianos que deixassem as cidades da Ucrânia em direção à Rússia ou em direção à Belarus, que é uma aliada de primeira hora da Rússia, né? Como é que a senhora avalia a construção desse corredor humanitário desde que ele tenha uma saída só, em direção à Rússia ou em direção à Belarus? Os ucranianos estarão em segurança nesses dois territórios? Olha, Colombo, essa definição, divulgada pelo governo russo tem causado uma enorme controvérsia, principalmente entre as agências especializadas em direitos humanos e, sobretudo, em refugiados, né? Em geral, quando a gente fala em corredores humanos, corredores humanitários especificamente, a gente está falando de rotas de evacuação para que justamente as pessoas tenham a sua dignidade e a sua segurança preservadas contra um agressor. Nesse sentido, o entendimento de boa parte dessas agências especializadas é que seria muito estranho garantir a segurança e a sobrevivência dessas pessoas, levando-as necessariamente para o território daquele que é tido como agressor ou de seu aliado principal. Então, há muitas ressalvas do ponto de vista da comunidade internacional sobre isso, inúmeras críticas sendo empreendidas sobre essa decisão da Rússia. Me parece que a Rússia faz algo semelhante àquilo que tenta promover também do ponto de vista militar, que é deixar a Ucrânia sem muitas opções. Quer dizer, a Rússia apresenta sempre alternativas para o cessar-fogo, mas elas não são alternativas reais. Elas são alternativas que jogam a responsabilidade sobre os ucranianos, mas que na prática não estão oferecendo a eles uma opção concreta, uma opção factível. Quando a gente olha para a esfera militar, a todo momento, o governo russo, o ministro Lavrov, o presidente Putin dizem, olha, é possível que o conflito acabe a qualquer momento desde que eles se rendam. Agora é a mesma coisa, é possível que as pessoas fujam desde que elas fujam para o nosso território. Então, é realmente uma limitação muito grande da janela de oportunidade de negociação, Colombo. Professora, bom dia. Eu queria entender um pouquinho a movimentação agora dos Estados Unidos e do secretário de Estado Antony Blinken, que falou há cerca de 10 minutos e nós transmitimos aqui na CNN. Ao passo que a Rússia vem avançando pelo lado oeste da Ucrânia, ali também pelo Mar Negro, a gente vê a movimentação do secretário Antony Blinken, da OTAN e dos Estados Unidos, aliados, é claro, pela Moldova em viagem e agora Letônia, que dá saída para o Mar Báltico. Eu lhe pergunto, que tipo de xadrez é esse que está sendo construído um lado da Ucrânia e o outro lado da Ucrânia? Oi, Luciana. Olha, me parece que todas as partes estão criando alternativas de curto e médio prazo, a depender do tamanho da escalada que possa vir pela frente. Isso tudo, Luciana, porque a gente tem falado sempre aqui na CNN, está muito incerto qual é o objetivo estratégico do governo russo com essa operação. Lá atrás, no começo, nos primeiros dias, eles falavam em salvaguardar, em proteger territórios limitados a uma determinada geografia, naquela região de Donetsk e Luhansk, mas ficou claro nas horas seguintes que isso não era fato, que eles acabaram ingressando em várias outras regiões e agora a operação tem uma proporção muito maior. Muita gente discute se em algum momento faz parte da cartilha dos russos não apenas dominar as regiões separatistas, mas quem sabe promover uma anexação da Ucrânia como um todo. Outros discutem se de repente o objetivo não seria derrubar apenas o governo, chegando a Kiev, tentando produzir um outro tipo de liderança pró-Rússia. Como ninguém sabe exatamente qual é a intenção do governo russo, os americanos estão, de certa maneira, provisionando antecipadamente alternativas, ou seja, caso o governo russo tenha intenções limitadas, nada disso será necessário. Mas caso em algum momento essa escalada seja ainda maior, é preciso não só garantir a segurança dos vizinhos
e claro, vários deles são da OTAN, então é preciso criar um mecanismo, inclusive logístico, para isso, como também é importante, do ponto de vista da estratégia militar, ter condições de reagir no caso de um conflito ainda mais significativo. Hoje, pelo menos até onde consta, não há sinais de que isso fosse acontecer na prática. Os americanos não têm interesse em ingressar num conflito de grande porte, muito menos envolver outros vizinhos da Ucrânia. Mas já está claro que o potencial de escalada existe e que, portanto, eles não podem ser pegos desprevenidos. É daí que vem essa verdadeira tour que o Antony Blinken faz pelo leste europeu. Professora, queria falar um pouquinho sobre o uso das palavras, né? E de que maneira elas são escolhidas. Desde o começo desse conflito, hoje é o 12º dia, a gente usa as palavras guerra, conflito, ataque, invasão. No começo havia dúvida até se a partir de qual momento seria usada a palavra guerra, né? O que determina uma guerra? É só um ataque? Um conflito é quando alguém responde, e as nossas dúvidas estão sempre em volta dessas nomenclaturas, dessas palavras. Mas os russos não usam guerra, ataque, conflito, invasão. Eles chamam de operação especial. Parece até que eles gourmetizaram, né, o jeito que chama isso, como se pessoas não estivessem morrendo, civis não estivessem sendo atacados e tudo mais. Por qual motivo eles chamam de operação especial? É uma ótima pergunta, viu, Elisa? Eu, inclusive, participei de uma entrevista dada ao pessoal do digital aí da CNN, logo nos primeiros dias da guerra, em que a gente fez assim, um destrinchar quase acadêmico da diferença entre uma guerra tradicional e o que eles estão chamando de uma operação militar. Recomendo aqui, quem ainda não leu, pode fazer essa leitura no site da CNN. Mas, em resumo, basicamente, a gente pode tratar essa discussão por duas frentes, né? Ou a frente purista, vamos dizer, jurídica, do que distingue esses conceitos, então há uma diferença, e do outro lado, que até me parece mais importante nesse momento, uma distinção política. Do ponto de vista jurídico, acadêmico, a gente está falando, no caso de guerra, de um conflito de grandes proporções, de amplo alcance, que mobiliza, inclusive, ferramentas específicas do direito internacional e que se dá a partir de um código de condutas muito pontual. Então, não é qualquer coisa que significa entrar em guerra. Existem, inclusive, atos que podem ser considerados declarações de guerra, ainda que alguém não diga que está em guerra. Então, a guerra ela tem um protocolo e ela envolve um alcance em particular. Do outro lado, operações militares especiais, elas são consideradas ações cirúrgicas, ações concentradas e pontuais. Elas não têm as mesmas intenções, a abrangência de uma guerra. Existe também uma discussão sobre as intencionalidades de cada um desses dois tipos de ação. As guerras, em geral, elas são ligadas a domínio territorial, elas são ligadas à subjugação de poder do adversário, elas muitas vezes são ligadas ao domínio completo daquele adversário. A gente está falando aí de intenções políticas muito específicas. As operações, por outro lado, elas têm, em geral, como meta ações de mais curto prazo, ações mais pontuais, né? Então, em geral, é uma questão de escala. Agora, eu estou dizendo isso para chegar no ponto principal, que talvez a distinção aqui que nos interesse não seja tanto a distinção acadêmica, purista, do direito internacional, mas justamente, como você disse, a questão política, porque as palavras têm poder, como você falou, e nesse caso em particular, o uso dessas expressões tem a ver com a narrativa que cada lado quer produzir. Enquanto os russos não se referem a isso como uma guerra e colocam como uma operação especial, além deles fazerem parecer que o conflito nem é tão grande assim, então diminui um pouco o senso de emergência, de caos, enfim, que foi instaurado da perspectiva deles, eles também, ao mesmo tempo, têm transmitir com isso a mensagem de que se trata de algo sob controle, algo com ambições limitadas, algo circunscrito a um determinado espaço territorial. Do outro lado, do lado americano, do leste europeu, né, da Europa Ocidental e, claro, da Ucrânia, a narrativa vem muito mais dura, muito mais forte, e o uso da palavra guerra serve ao propósito de justamente sensibilizar a comunidade internacional e mostrar que não se trata de algo pequeno, algo menor, que no lugar disso é um conflito significativo, é um conflito que merece atenção. Então, eu sempre tenho dito às pessoas, a gente vulgarmente está usando tudo como sinônimo, é guerra, conflito, invasão, incursão, operação, praticamente para não ficar repetindo as palavras.
para nós, do ponto de vista da comunicação do dia a dia, de fato não faz muita diferença. Agora, quando a gente olha para os atores políticos, o que eles utilizam tem a ver com a história que eles pretendem contar a partir daquilo que eles acham que é a sua verdade, Elisa. Professora, tenho duas perguntas ligeiras e rápidas para fazer para a senhora. Como está na nossa tarde aqui, hoje tem a terceira rodada de negociações, né? Diante desse ambiente em que a Rússia diz que só haverá cessar-fogo se a Ucrânia capitular e a Ucrânia diz que não vai capitular, a gente deve nutrir alguma esperança de um resultado positivo? E China e Israel, que se apresentaram como interlocutores para negociar a paz, são os melhores interlocutores para tentar administrar os interesses das partes? Ótimas perguntas, Colombo. Em relação à primeira, em relação à rodada, nós temos sido bastante céticos sobre isso. Quer dizer, me parece que há uma janela de oportunidade para a saída diplomática, sempre há, mas talvez ela seja, primeiro, mais lenta do que a gente gostaria de ver e, segundo, mais pontual do que fosse necessário. É muito provável que os atores falem um pouco mais sobre essa questão dos corredores humanitários, da ajuda aos refugiados, que a gente tenha discussão sobre cessar-fogo momentâneo para fins de preservação de direitos humanos, mas é muito improvável que, nesse momento, essa rodada de negociação culmine em um fim definitivo do conflito. Tem muita coisa mal resolvida que precisaria ainda ser falada. E o tom das lideranças dos países tem sido de escalada e não de contenção, né? Então, há uma questão de coesão aí entre os negociadores e as suas lideranças. Em segundo lugar, sobre particularmente os mediadores, eu acho que são mediadores que têm, claro, seus interesses particulares e que em algum momento podem suscitar desconfiança entre as partes, mas nesse momento talvez sejam as melhores alternativas disponíveis. A China, principalmente, né? A China tem tido, como a gente sempre diz aqui, uma postura de bastante distanciamento e hoje, nessa manhã, já falou mais uma vez que tem toda a intenção de buscar uma saída harmoniosa, compactuada desse conflito, não só porque mantém relações econômicas com a Rússia, claro, mas porque a gente sabe que faz parte da política externa chinesa garantir o seu entorno preservado em termos de segurança. Existem autores que falam em círculos concêntricos. Tudo que vai chegando mais perto do território chinês mais preocupa os chineses. E tudo que eles não querem agora é uma guerra logo no seu próprio entorno regional, Colombo. Professora Fernanda Manhota, coordenadora de Relações Internacionais da FAAP, mais uma vez, muito obrigado, professora. Bom dia para a senhora, até a próxima. Obrigada, Colombo, Lu, Elisa, é um prazer estar com vocês. Ótimo trabalho, ótima semana. Obrigado. Obrigada.